Um homem estava prestes a explodir de raiva quando descobriu algo que mudou completamente sua vida. E pode mudar a sua também. Você já sentiu aquela fúria que parece tomar conta de todo o seu ser? Aquela raiva que faz seu coração acelerar, suas mãos tremerem e sua mente perder o controle? Todos nós já passamos por isso. Mas existe uma antiga sabedoria que tem o poder de transformar completamente a forma como reagimos aos conflitos da vida. Esta história vai mexer com algo profundo dentro de você. Vai te fazer questionar situações que você pensava conhecer muito bem. E no final, você descobrirá um segredo milenar que pode libertar você de muito sofrimento desnecessário. Mas primeiro, deixe-me te contar sobre um pescador que pensava conhecer a vida. Era uma manhã envolta em névoa densa, daquelas que fazem o mundo parecer um lugar misterioso e silencioso. O rio corria calmo, quase sem ruído, e as árvores nas margens mal podiam ser vistas através da bruma espessa que cobria tudo como um véu cinzento. Nosso pescador havia acordado antes do sol nascer. Era um homem trabalhador, dedicado, mas com um temperamento que facilmente se inflamava. Conhecia aquelas águas como a palma de sua mão e tinha seus pontos favoritos, onde os peixes sempre mordiscavam a isca. Remando devagar através da névoa, ele procurava o local perfeito. O silêncio era quase sagrado. Apenas o som suave de seus remos cortando a água e o ocasional gotejar de pequenas gotas caindo do remo de volta ao rio. Finalmente, encontrou seu lugar. Uma pequena enseada onde a água era mais calma e os peixes costumavam se reunir. Parou de remar, respirou fundo e sentiu uma paz rara tomar conta de seu coração. Era um desses momentos preciosos onde tudo parece estar em perfeita harmonia. Preparou sua vara, escolheu a isca com cuidado e lançou a linha na água. O silêncio era seu companheiro, a névoa sua proteção. Ali, naquele pequeno santuário aquático, ele se sentia verdadeiramente em paz. Mas então, algo mudou. Do nada, começou a ouvir o som de outros remos se aproximando. Alguém estava remando em sua direção e, pelo som, vinha rápido, muito rápido. O pescador tentou localizar de onde vinha o barulho, mas a névoa era tão densa que era impossível ver qualquer coisa a mais de alguns metros de distância. O som ficava cada vez mais forte, cada vez mais próximo. Alguém estava vindo diretamente em sua direção. O que aconteceu a seguir fez o pescador perder completamente a calma. Mas a verdade por trás desse encontro ia muito além do que ele imaginava. Crash! O impacto foi súbito e violento. Outro barco colidiu diretamente com o dele, balançando-o com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio e caiu na água. Suas varas de pescar voaram pelo ar, sua caixa de iscas se espalhou pelo fundo do barco e a paz perfeita daquele momento foi completamente destruída. A fúria tomou conta dele como um incêndio descontrolado. Que irresponsabilidade era aquela? Como alguém podia remar tão descontroladamente em uma manhã de névoa densa? Onde estava o bom senso, o respeito pelos outros pescadores? As veias de seu pescoço saltaram, seus punhos se fecharam com força e sua voz explodiu através da névoa como um trovão em meio à tempestade. Seu irresponsável! Você não tem olhos. Não sabe que em uma manhã de névoa como esta você precisa remar devagar? Olhe o que você fez. Destruiu todo o meu equipamento, espantou todos os peixes da região. Sua voz ecoava através da água, carregada de indignação e revolta. Ele gesticulava violentamente, apontando para a bagunça em seu barco, para suas varas quebradas, para a confusão total que havia se instalado. Falta de educação, falta de respeito. As pessoas hoje em dia não pensam nos outros, só pensam em si mesmas. Você poderia ter causado um acidente sério. E se eu tivesse me machucado? Ele continuou gritando, descarregando toda a sua raiva, toda a sua frustração.
Falou sobre respeito, sobre cuidado, sobre responsabilidade. Sua voz ficou rouca de tanto gritar, mas ele não conseguia parar. E então esperou uma resposta. Uma desculpa, uma explicação, qualquer coisa. Mas o que veio foi um silêncio absoluto. Não havia nenhum som de voz humana, nenhum pedido de desculpas, nenhuma justificativa. Apenas o silêncio pesado da manhã nebulosa, tornando sua própria respiração ofegante ainda mais audível. Mas quando a névoa finalmente começou a se dissipar, o pescador viu algo que o fez questionar tudo o que acabara de fazer. Lentamente, como cortinas se abrindo em um teatro, a névoa começou a se desfazer. Primeiro, apareceram apenas sombras vagas, formas indefinidas que pareciam dançar na bruma. Depois, os contornos ficaram mais nítidos. E então ele viu. O barco estava completamente vazio. Não havia ninguém lá. Nenhum único ser humano. Apenas um barco à deriva, movido pela correnteza e pelo vento, flutuando sem direção pela superfície do rio. O choque foi instantâneo. Sua raiva se transformou em confusão, sua indignação em perplexidade. Por vários minutos, ele simplesmente ficou ali, olhando fixamente para aquele barco vazio, tentando processar o que tinha acontecido, com quem ele havia estado gritando, contra quem havia dirigido toda aquela fúria, todas aquelas palavras raivosas, todos aqueles xingamentos, toda aquela indignação. Para quem? Ele havia gritado sozinho no rio, brigado com o vento, descarregado sua raiva contra o nada. A situação era quase cômica, se não fosse tão reveladora. Um barco vazio. Apenas isso. Um simples barco vazio, sem ninguém para culpar, ninguém para responsabilizar, ninguém contra quem direcionar sua ira. Naquele momento de silêncio absoluto, uma verdade profunda começou a nascer em seu coração. Uma verdade que mudaria para sempre a forma como ele via os conflitos da vida. Sentado ali, com o coração ainda acelerado, mas a raiva já se dissipando, o pescador começou a refletir sobre o que havia acontecido. E mais importante, começou a pensar em quantas outras vezes havia reagido da mesma forma ao longo da vida. Quantas discussões com sua esposa começaram assim? Ela chegava em casa estressada, depois de um dia difícil no trabalho, falava algo com um tom mais ríspido e ele imediatamente assumia que era um ataque pessoal. Reagia com raiva, como se ela tivesse a intenção deliberada de machucá-lo. E se aqueles momentos também fossem barcos vazios? E se o estresse dela não tivesse nada a ver com ele, mas apenas com as pressões do trabalho, as preocupações financeiras, os desafios que ela enfrentava sozinha? Pensou no filho adolescente que às vezes chegava em casa de mau humor, respondia grosseiramente e batia à porta do quarto. Quantas vezes ele havia interpretado isso como desrespeito, falta de educação, ingratidão? E se o garoto estivesse apenas navegando pelas águas turbulentas da adolescência, lidando com pressões na escola, inseguranças, medos que nem ele mesmo compreendia totalmente? Mais um barco vazio. E o chefe no trabalho, aquele homem que às vezes era ríspido, exigente, aparentemente insensível? E se por trás daquela dureza houvesse apenas um ser humano sob pressão, carregando responsabilidades enormes, tentando manter uma empresa funcionando em tempos difíceis, outro barco vazio? A cada lembrança, o pescador sentia como se vendas estivessem caindo de seus olhos. Quantas vezes havia assumido intenções maliciosas, onde havia apenas circunstâncias difíceis? Quantas vezes havia personalizado situações que não tinham nada a ver com ele pessoalmente? Mas a lição mais poderosa ainda estava por vir. Ali, sentado em seu barco, balançando gentilmente na água agora calma, com a névoa se dissipando e, revelando a beleza da manhã, o pescador teve uma revelação que mudou sua vida para sempre. Ele percebeu que a maior parte dos conflitos em nossa vida são exatamente como aquele barco vazio.
As pessoas não acordam de manhã pensando em como podem nos prejudicar ou nos magoar. Elas estão lidando com suas próprias tempestades internas, navegando suas próprias águas turbulentas. Quando alguém nos trata mal, geralmente não é porque somos alvos específicos de sua maldade. É porque elas estão machucadas, estressadas, com medo, sobrecarregadas ou simplesmente passando por momentos difíceis que nós nem imaginamos. O barco vazio se tornou uma metáfora poderosa para toda a existência humana. Quantas vezes reagimos com raiva a situações que simplesmente acontecem sem nenhuma intenção pessoal por trás? O trânsito engarrafado não está conspiração contra você pessoalmente. A chuva que estraga seus planos não tem nada contra você. A fila lenta no banco não foi criada para testar sua paciência especificamente. São todos barcos vazios, flutuando pela vida, às vezes colidindo conosco, não por maldade, mas simplesmente porque é assim que as coisas às vezes acontecem. E aqui vem a parte mais libertadora de toda essa sabedoria. Quando compreendemos profundamente que estamos lidando com barcos vazios, nossa raiva se transforma em compreensão. Nossa revolta se transforma em compaixão. Nossa necessidade de culpar se transforma em capacidade de perdoar. O pescador percebeu que tinha uma escolha. Sempre teve uma escolha. Ele podia continuar gritando contra barcos vazios pelo resto da vida, ou podia desenvolver a sabedoria de reconhecê-los pelo que eram e responder de forma diferente. Não se tratava de se tornar passivo ou aceitar qualquer coisa. Tratava-se de responder conscientemente em vez de reagir impulsivamente, de escolher suas batalhas com sabedoria, de economizar sua energia emocional para as coisas que realmente importavam. Quando você compreende que está lidando com um barco vazio, você não precisa mais gritar de volta. Pode simplesmente ajustar seu próprio curso, consertar os pequenos estragos se necessário e seguir em frente com o coração em paz. Aquela manhã no rio se tornou um marco na vida do pescador. Dali em diante, toda vez que sentia a raiva começando a ferver em seu peito, ele fazia uma pausa e se perguntava: será que isso é outro barco vazio? E na maioria das vezes, era. Sua vida se transformou. Seus relacionamentos melhoraram, sua pressão arterial baixou, sua capacidade de sentir paz e alegria aumentou exponentially. Ele descobriu que quando paramos de lutar contra barcos vazios, sobra muito mais energia para aproveitar as coisas boas da vida. Agora, deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar sua vida. Quantos barcos vazios você tem encontrado ultimamente? Quantas vezes você assumiu intenções maliciosas, onde havia apenas circunstâncias difíceis? Quantas vezes você personalizou situações que não tinham nada a ver com você? Aquela pessoa que foi grossa com você no supermercado talvez estivesse preocupada com um ente querido doente. O motorista que fechou seu trânsito talvez estivesse correndo para uma emergência que você jamais saberia. Seu cônjuge que chegou em casa irritado talvez estivesse carregando preocupações que nem consegue expressar em palavras. A próxima vez que você sentir a raiva começando a tomar conta de você, faça uma pausa. Respire fundo e se pergunte: será que isso é um barco vazio? Essa simples pergunta tem o poder de transformar conflitos em oportunidades de compreensão, de transformar raiva em compaixão, de transformar você de uma vítima das circunstâncias em um mestre de suas próprias reações. A paz que você busca não está em um mundo onde barcos vazios param de existir. Ela está em sua capacidade de reconhecê-los pelo que são e escolher como responder. Essa é a sabedoria eterna do barco vazio. Uma lição simples, mas profundamente transformadora, que tem o poder de mudar não apenas momentos isolados, mas toda a qualidade de sua experiência nesta vida. Se esta parábola tocou seu coração como tocou o meu, eu te convido a se inscrever no canal,
Parábolas com propósito. Curta este vídeo, deixe um comentário compartilhando como esta história impactou você e ative o sininho. Seu gesto simples ajuda a levar essa mensagem transformadora para mais pessoas que precisam encontrar paz em meio às tempestades da vida. Juntos, podemos transformar vidas através da sabedoria eterna que nos conecta a todos como seres humanos em busca de compreensão e amor.